Olá, alunos, bem-vindos à aula de hoje. Nosso tema será Representações sobre a docência, a construção da identidade profissional. Para iniciarmos nossa conversa, vamos pensar um pouco sobre o contexto atual do ensino superior no Brasil. A expansão quantitativa deste nível de ensino tem crescido vertiginosamente. Podemos observar isso pela expansão do número de cursos, de vagas, nas faculdades, centros universitários, universidades. E tudo isso tem gerado uma nova demanda às instituições de ensino superior. Entre elas, podemos citar dois casos: o aumento do quadro de professores e, consequentemente, a necessidade de um aprimoramento da docência universitária. Estes números são altos. São mais de 2.000 instituições de ensino superior, mais de 20.000 cursos, 305.000 professores e quase 4,5 milhões de matrículas. Estes números constam do último censo da educação superior, divulgado pelo MEC e INEP em dezembro de 2006. Este censo refere-se ainda a 2005, precisando ser atualizado. Mas mesmo assim, ele nos apresenta uma questão interessante para iniciarmos o nosso debate. Quem é o professor universitário? Como ele ingressa nessa carreira? O que ele pensa sobre a sua profissão? Devemos, portanto, pensar o que significa ser professor universitário, suas ambiguidades, seus conflitos. O professor universitário, ele vive um entre dois, como alguns autores costumam classificar. Este entre dois caracteriza-se por estas ambiguidades, oscilações, ora a glória, ora o desprezo. No ensino superior, o professor universitário goza de um prestígio profissional diferenciado. Ele tem um status profissional superior ao professor da educação básica. Ter um título de professor universitário significa, em muitos casos, um reconhecimento da sua capacidade profissional. Mas mesmo assim, ele é obrigado a conviver com estas imagens negativas, com este estereótipo depreciativo. Ele não consegue se desvincular totalmente destas imagens que circulam na sociedade e representam a docência como algo diferente de uma profissão, como algo que significa um não trabalho. Vamos conhecer agora Roberto. Ele é um professor universitário em início de carreira e vai nos apresentar um pouco as suas angústias, os seus conflitos, e a partir da sua fala nós vamos entender um pouco melhor estas questões trabalhadas inicialmente. Vida de professor não é fácil. É início de carreira, então? Tudo bem. Mas quando eu digo que eu sou professor, dependendo do lugar, algumas pessoas me olham com ironia. Ou, em outros momentos, parece que valorizam ainda mais o meu trabalho. Por exemplo, nossa, ele é professor universitário. Mas às vezes algum aluno me pergunta se eu só dou aulas. Como assim, só dou aulas? O processo de trabalho de um professor é muito complexo e não comporta essa expressão só dar aulas. Além de preparar cada aula, que são muitas em um dia, o professor precisa abordar o conteúdo da melhor maneira possível. Como? Se atualizando, participando de congressos, conversando com os amigos, ou até mesmo aprendendo com os próprios alunos, por que não? A convivência com as pessoas sempre resulta em grandes experiências. A vida de professor pode não ser muito fácil, mas é bastante prazerosa. Mesmo para aquele que está em início de carreira e não tem assim tanta prática em sala de aula. A situação relatada pelo nosso personagem nos ajuda a entender um pouco desta ambiguidade. Ao mesmo tempo que ter um título de professor universitário significa uma valorização profissional, para outros isto pode ser visto como algo que desprestigia a sua ação. Observamos ali que muitas vezes o próprio aluno nos diz: mas você só dá aula? O que esta fala representa? Quando alguém lhe diz, você só dá aula, ele tem uma visão de que a docência não é profissão e mesmo não é trabalho, como algo simples, corriqueiro ou transitório. Para entendermos melhor essa questão, seria importante pensarmos numa analogia. Muitas vezes o professor ainda escuta frases do tipo, você ainda é professor? Agora vamos pensar numa outra situação. Você perguntaria para um médico, você ainda é médico?
Ou, você ainda é advogado? Qual o sentido destas falas? Observamos, então, que profissões como médico, advogado, dentista, são consideradas profissões de pleno direito, diferente da docência, que ainda tem um status menor, diferenciado. Este quadro tem gerado uma rejeição à docência. Muitos jovens desistem de se tornar professores porque sabem que vão enfrentar situações semelhantes a esta. Importantes autores têm discutido este tema. Vamos citar dois: Antônio Novo, um educador português, e Miguel Arroyo, um educador espanhol, mas naturalizado brasileiro, que tem escrito importantes obras que contribuem para pensarmos sobre esta temática. Para estes autores, esta rejeição à docência é resultado de todo um processo que constrói uma imagem bastante negativa acerca da profissão docente. Pensemos agora especificamente sobre o professor universitário. Como este professor se identifica profissionalmente? Um primeiro fato que precisamos destacar é que, para se tornar professor universitário, este passou, em primeiro lugar, por uma graduação. Na graduação, ele obteve um título profissional. Depois, ao ingressar numa pós-graduação, ele obteve um outro título profissional. E isso lhe permite exercer a docência universitária. Estamos falando, então, de uma realidade bastante diferente. Podemos dizer que muitos destes profissionais possuem duas profissões: aquela obtida durante a graduação e depois, na sequência, a partir da pós-graduação, uma outra profissão, a docência universitária. O que ele pode carregar de uma para a outra? Então, pensemos numa situação bastante específica. Um engenheiro que torna-se professor universitário. Ele tem duas profissões. Ele é um engenheiro, tem um conhecimento técnico da área, ele sabe fazer. Ao se tornar professor universitário, ele carrega todo aquele conhecimento e experiência profissional. Mas isto, exclusivamente, o torna um excelente professor universitário? Ao iniciar a docência universitária, ele passa a ter, então, duas exigências: saber fazer e saber ensinar a fazer. Ser um profissional de mérito, reconhecido no mercado, auxilia no desenvolvimento da docência universitária, mas ele precisa se capacitar pedagogicamente para ensinar a fazer. O grande desafio, então, do ensino superior é articular a competência técnica ao saber fazer pedagógico. Mesmo quando na graduação este professor já se forma para a docência, por exemplo, alunos oriundos de cursos de licenciatura, ao assumir o ensino superior, a exigência é outra. Por exemplo, um graduado em História que trabalha na educação básica, ele ensina os conceitos e os conteúdos desta área de conhecimento. Mas quando ele se torna um professor universitário de História, ele, além dos conteúdos e conhecimentos desta área, ele forma também um professor. Então veja, é um professor formando um outro professor. Logo, percebemos que as exigências são muitas na docência universitária. Esta discussão nos ajuda a pensar o quanto é importante que o professor universitário se assuma como docente, ou seja, ele passou a ter uma outra profissão. E dentro desta outra profissão, ele vai aprender a lidar com todos estes conflitos, com todas estas ambiguidades e, principalmente, com este estereótipo depreciativo que marca esta profissão. Para entendermos melhor esta questão, vamos agora trabalhar com outros exemplos. Vejamos o caso do cinema e da literatura e quanto isso nos ajuda a compreender como este estereótipo depreciativo é construído. Cinema e literatura são importantes exemplos de como esta imagem acerca da profissão é construída. Mas mais que isto, cinema e literatura nos ajuda a entender o quanto estas autoimagens, ou seja, a maneira como a sociedade vê a nossa profissão, interferem na nossa autoimagem, a maneira como nós enxergamos a nossa profissão. Existe uma relação de influência mútua. A maneira como um profissional vê a sua profissão influencia na maneira como a sociedade a enxerga, e o contrário também é verdadeiro.
Todos nós já nos deparamos com obras de ficção cuja personagem principal é um professor. Nestas obras, em geral, o professor é retratado de maneira depreciativa. Ora, ele é o carrasco, ora, ele é o palhaço, ora, ele é o coitado. Mas neste momento nos interessa discutir aqui um outro mito acerca desta profissão, aquilo que nós chamamos do mito do professor herói. Para entender melhor essa questão, vamos observar a seguinte cena. Escola de periferia, salas lotadas, alunos displicentes, desmotivados, e um professor novo, inexperiente, cheio de energia e entusiasmo, mas com muito rigor. Ele sofre, no primeiro momento, de uma certa rejeição por parte dos seus alunos. Ao longo das suas aulas, ele vai, pouco a pouco, conquistando estes alunos. E, ao final, a glória. Este professor é reconhecido como aquele que salvou a turma, fez toda a diferença. Já assistiram a este filme? Quem era o personagem principal? Qual o nome deste filme? Vocês podem citar pelo menos 5 exemplos que narram esta mesma situação. E, em geral, são produções norte-americanas. O que isto tem a nos dizer? Vamos assistir agora um pequeno trecho de um clássico sobre este assunto, Ao Mestre com Carinho, um filme de 1967 com Sidney Poitier. Sapiano. Yeah. Wong. Yes. Osgood. Yeah. Tuffin. Yeah. Peg. Peg. Yeah. Joseph. Yeah. Dare. Yeah. Potter. Potter. Yeah. Denham. Buckley. Yeah. Purcell. Burnman. Yeah. Jackson. Yeah. Strong. Yeah. Seals. Seals. Yeah. Palmer. Yes, Governor. Campbell. President. I don't know how much you know, so we'll start from scratch. First, as I call your name, will you please read anything you like from one of your school books? Esta cena inicial nos traz alguns elementos bastante interessantes para a nossa conversa sobre o mito do professor herói. Ele chega à escola, está fazendo chamada, os alunos parecem desinteressados, desmotivados, displicentes, deixam claro ao professor que o seu ano vai ser muito difícil. Mas o professor se mostra sério, rigoroso, dedicado e decidido a fazer daquela turma uma boa turma, nem que para isso ele tenha muito trabalho. Então seria interessante agora observarmos uma das cenas finais para ver o que este professor conquistou e conseguiu realizar com esta turma. Vejamos então esta cena. Listen a minute, everybody. I've got an announcement to make. It's about Sir. Well, sir, we'd all like to thank you very much for everything you've done for us. And we'd like to give you a little present to remember us by. Come on, Babs. What do you mean, Miss Peg? Babs. Go on. The time has come for closing books, and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to Sir with love.
Esta cena final foi imortalizada pela célebre canção Ao Mestre com Carinho. O que nós observamos ali? Aquele aluno, que era um dos mais indisciplinados na cena inicial, agora presta uma homenagem ao seu professor durante a formatura. E uma colega da turma é chamada a cantar uma canção em homenagem a este professor. Observamos, então, que este professor deve ter, muito provavelmente, enfrentado situações bastante adversas, mas, ao final, ele saiu vitorioso. É o mito do professor herói, que está sendo construído por esta representação no cinema norte-americano. Como vimos, este professor foi considerado um herói para a sua turma. É óbvio que é muito gratificante, ao final de um ano letivo, receber uma homenagem como esta. Mas isto acontece sempre? É possível, a todo momento, reverter uma situação tão adversa? Em muitos momentos, parece que nós precisamos de uma varinha mágica, de uma varinha de condão. Chegamos numa situação bastante difícil e, magicamente, a transformamos, apenas com a nossa vontade de fazer a diferença para aquela turma. Estes modelos profissionais, construídos em exemplos como este do cinema norte-americano, em que aparece um professor herói, costuma gerar no professor a ilusão da onipotência. O professor, muitas vezes, sente-se o todo-poderoso. Cria-se a ilusão de que ele, sozinho, magicamente, consegue resolver toda uma situação adversa, apenas com a sua boa vontade, com o seu empenho. Porém, nós observamos que esta situação, muitas vezes, gera um efeito contrário, ou seja, ao se deparar com uma situação concreta, difícil, adversa, de fato, este professor não consegue revertê-la totalmente, gerando, então, um sentimento muito grande de frustração. Este sentimento de frustração tem sido muito estudado acerca desta profissão, pois isto está sendo caracterizado atualmente como uma doença profissional. Muitos psicólogos têm estudado uma nova síndrome que significa a desistência profissional. É aquilo que eles chamam de síndrome de burnout. Numa tradução literal, é a ideia de queimar para fora, ou seja, perder o brilho. Isso pode acontecer em diferentes profissões. Em geral, aquelas que trabalham com seres humanos e se submetem a um estresse cotidiano. A profissão docente é uma delas. Qual a relação entre o mito do professor herói e a síndrome de burnout? Vamos pensar um pouco sobre esta questão. O mito do professor herói, como dissemos, cria a ilusão da onipotência. Eu vou para a minha prática concreta achando que eu consigo resolver tudo, magicamente. Ao me deparar com esta situação adversa e não conseguindo revertê-la, eu me torno um profissional frustrado. Ou seja, eu tenho uma dificuldade muito grande para lidar com um insucesso. Dependendo como eu entendo este insucesso, eu me torno um profissional frustrado. E muitas vezes eu acabo desistindo da minha profissão, me tornando um profissional desmotivado, desinteressado, ou seja, eu perdi o brilho. Perder o brilho na docência é algo bastante sério. Muitos professores acabam abandonando a profissão de fato, porém outros perdem o brilho, mas continuam em sala de aula, tornando a sua prática desmotivadora também para os seus alunos. Refletir sobre estas questões de forma realista é muito importante para nos mantermos vivos nesta profissão. Então, esta reflexão precisa ser uma reflexão bastante consciente e realista, mas longe de ser pessimista. Para entender melhor essa questão, vamos ler um trecho de um artigo publicado pelo professor Antônio Novo, que nos mostra o quanto esta ilusão da onipotência pode gerar um prejuízo profissional e, pior, um prejuízo para os nossos alunos. Os professores não são certamente os salvadores do mundo, como muitas vezes se proclamou, mas eles também não são meros agentes de um poder que os ultrapassa, como por vezes nos quiseram fazer crer.
Só reencontrando um equilíbrio e uma identidade profissional que perderam em meados deste século, os professores poderão definir estratégias de ação que não podem mudar tudo, mas que podem mudar alguma coisa. E esta alguma coisa não é coisa de só menos. Nova nos ajuda a pensar de uma forma bastante realista sobre essa questão. Ou seja, nós denunciamos a ilusão, mas de forma alguma vamos renunciar à esperança. Qual o sentido desta afirmação? Isso significa dizer que devemos enxergar a docência de forma bastante responsável. Nós devemos ter clareza da nossa missão educativa. Não podemos mudar tudo, mas podemos mudar alguma coisa. Vejamos agora outros exemplos de modelos construídos acerca da profissão docente. Falamos até então do mito do professor-herói e usamos como exemplo o cinema, principalmente o cinema norte-americano. Vamos pensar um pouco sobre a contribuição da literatura. Na literatura, podemos observar a construção de vários modelos sobre a profissão docente. Podemos pensar, por exemplo, no professor Carrasco, não é? Aquele professor que se compraz das dificuldades dos seus alunos, em momentos de avaliação, por exemplo, professores extremamente autoritários. Lembremos do livro, o grande clássico, O Ateneu, né? Uma escola conservadora, autoritária, que dificultava a relação professor-aluno. Então nós temos ali sendo construído um mito do professor Carrasco. Mas, nesta aula, nós vamos usar a literatura para pensarmos um outro modelo de professor, que permanece até hoje, a ideia da docência como um sacerdócio, como uma abnegação. Pensar a docência como um sacerdócio, como uma abnegação, é uma forma de encarar esta profissão como algo que exige uma dedicação exclusiva. O docente não tem vida própria, ele não faz outra questão além de ser professor, ele vive para o seu aluno. Um bom exemplo para pensarmos sobre isto é a obra de Cecília Meirelles, escrita em 1924. Cecília Meirelles tinha apenas 23 anos e escreveu um livro de literatura infantil chamado Criança, Meu Amor. Este livro foi adotado na rede pública em São Paulo e no Pernambuco. Isso significa que ele foi lido por muitas crianças. Nesta obra, Cecília Meirelles mostra em vários momentos a relação da criança com o adulto. E boa parte do texto, ela fala sobre a relação professor-aluno. No trecho que veremos a seguir, Cecília nos mostra a relação de uma professora abnegada e o seu aluno ingrato. Oh, tu não gostas da tua professora e, no entanto, ela te quer muito. Ela vem à escola por tua causa, nos dias de chuva, nos dias de doença. Ela pensa em ti, pensa no que vais ser quando cresceres e fores um homenzinho. Observamos então a construção de uma imagem profissional pela abnegação, ou seja, a dedicação integral à pessoa que é o seu aluno. Verificamos ali a construção de uma imagem de uma professora que não tem vida própria. Ela se realiza como pessoa e como profissional na vida de um outro ser, o seu aluno. Porém, deste seu aluno, ela recebe em troca a ingratidão. Então fica a ideia. O professor é aquele ser abnegado, que se dedica totalmente àquela criança, mas muitas vezes não é reconhecido por ela como tal. Imagens como estas são recorrentes ainda nos dias atuais. É óbvio que usamos um exemplo do início do século XX. Porém, ainda encontramos, em algumas situações, a exigência de que o professor seja um ser totalmente dedicado à docência. E isto significa não ter, muitas vezes, vida própria. É comum os alunos julgarem os seus professores a partir destes modelos. É daí que vem a importância da discussão que nós trazemos para a aula de hoje. Estes modelos são construídos em diferentes espaços, como o cinema e a literatura, e eles acabam contribuindo para a formação de uma imagem presente na sociedade acerca desta profissão.
Mais interessante é pensar como o próprio professor interioriza esta imagem, ou seja, estes modelos construídos, que representam imagens que estão na sociedade, acabam sendo incorporados por este professor, criando assim a sua autoimagem. É possível você encontrar alguns professores que interpretam a docência como uma ação abnegada, como um sacerdócio, dom, vocação. Quantos de nós, ao nos referirmos a esta profissão, utilizamos estes termos? Então vamos pensar um pouco no sentido destes termos. Observa-se que são termos que têm uma origem religiosa. É fácil entender o porquê desta questão. A própria escola e a educação têm uma origem também religiosa. Pensemos nas primeiras escolas, pensemos na relação mestre e aluno, na relação sacerdote e discípulo. Daí fica fácil entender por que muitas vezes a docência é associada a imagens religiosas. Porém, o problema de associarmos a docência a estas imagens é que isto pode gerar um processo de desprofissionalização. Ou seja, nós queremos um status diferenciado. Gostaríamos que isto fosse visto como uma profissão de fato, de pleno direito. Mas o que significa ter dom, ter vocação? Como dom e vocação se opõem à ideia de profissão? Para pertencer a uma profissão, eu tenho que ter passado por um processo de formação e pertencer a um coletivo profissional. Ou seja, a docência é uma profissão. Mas quando eu digo que ela é um dom, uma vocação, parece que eu já estou pronto para ela, não é? Alguns nasceram para isto, outros não. Alguns têm vocação, ou seja, é um chamado divino, né? Vocare. Alguns receberam este chamado divino, logo eles podem ser professores. Mas nós defendemos aqui uma ideia contrária a esta. Ser professor é uma profissão e para ocupar esta profissão eu devo passar por um processo de formação. Estas são marcas da nossa profissão, são heranças que carregamos, mas nós não vamos nos desvencilhar disto facilmente. Não é com uma projeção da profissão no futuro que nós vamos abandonar estas antigas imagens. Para romper com esta visão, devemos pensar num novo método de formação continuada de professores, que se baseia na ideia de memória, autobiografia e histórias de vida. Miguel Arroyo nos apresenta um caminho para refletirmos sobre esta questão. Ele nos coloca em seu livro Ofício de Mestre, Imagens e Autoimagens, algumas questões iniciais para projetarmos a nossa profissão num futuro melhor. Mas isto não significa necessariamente olhar apenas para frente. O autor nos propõe uma volta ao passado, daí a ideia de memória, autobiografia e história de vida. Quem somos? Como se constrói o reconhecimento social de uma profissão? Responder a esta questão significa começar um processo de construção da nossa identidade profissional. Observamos então que isto não está numa projeção para o futuro, mas num olhar para o passado. Perceber as nossas influências, os modelos, como cada um de nós tem se tornado o professor que é hoje. Memória, autobiografia e história de vida deve ser entendida, portanto, como um processo de formação contínua. É um método. Então agora nós estamos ampliando o conceito de formação, não mais como um acúmulo de cursos, mas como um momento de reflexão sobre a trajetória profissional de cada um de nós. Vamos ouvir o trecho de uma música de Oswaldo Montenegro que nos ajuda a pensar um pouco sobre este processo reflexivo. Vamos aceitar o convite que o cantor nos faz a partir desta música, A Lista. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha,
Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Nesta música, Oswaldo Montenegro nos convida a fazer um balanço da nossa vida. Ele pede que façamos uma lista dos nossos grandes amigos, dos nossos sonhos, dos nossos amores. Quanto de tudo isto nós mantemos até hoje? Este é um exercício importante para a docência. É isto que nós chamamos de um método de formação continuada que baseia-se na reflexão. Ou seja, vamos fazer, em relação à nossa profissão, um balanço das influências que nós recebemos, dos sonhos que nós ainda mantemos, de tudo aquilo que nós queríamos realizar quando estávamos lá ainda no nosso curso de graduação e agora temos chance de realizar como professor. Tudo isso vai nos ajudar a pensar como nós nos constituímos no professor que somos hoje. Mesmo iniciante, ele já traz consigo alguns modelos profissionais. No início da carreira, estes modelos servem como uma base, como um apoio para este profissional. Muitas vezes, nós nos observamos repetindo aquilo que antigos professores faziam em sala de aula. Este é um momento comum da nossa profissão, a cópia de modelos. Mas ao longo do nosso desenvolvimento profissional, nós vamos construindo uma trajetória própria. Aqueles medos iniciais vão sendo amenizados. É lógico que outros podem surgir, mas vamos nos tornando profissionais mais seguros. E aos poucos vamos nos livrando daqueles modelos que copiávamos e agora sim construímos uma trajetória própria, que podemos chamar de nossa. Cada um desenvolverá os seus gestos profissionais, o seu jeito de ser e estar na profissão. Para concluir a aula de hoje, vamos pensar um pouco sobre a seguinte afirmação: não nascemos professores, nos tornamos professor a cada dia. Qual o sentido desta afirmação para cada um de vocês? Pensar sobre esta questão é um processo formativo, pois temos a oportunidade de fazer aquele balanço necessário, tal qual foi proposto por Oswaldo Montenegro na música A Lista. Ou seja, podemos perceber as nossas influências, os nossos modelos e observar como nos tornamos professores. Esta frase, ela contém uma afirmação. Esta afirmação, ela traz em si uma negação. Se nós nos tornamos professores, significa que não nascemos marcados para isso. Não é um dom, não é uma vocação. E assim sendo, precisamos buscar a formação adequada para que possamos exercer a docência da melhor maneira possível. Para aprofundar a temática discutida na aula de hoje, eu sugiro a leitura de duas obras. Ofício de Mestre, Imagens e Autoimagens, Miguel Arroio, editora Vozes. Profissão Professor, Antônio Nova, Porto, editora.
As obras indicadas nos oferecem um referencial importante para aprofundarmos a discussão realizada nesta aula. Miguel Arroyo nos ajuda a pensar o sentido desta profissão, quem somos, como chegamos ao momento profissional que nos encontramos hoje. E Antônio Novo, com Profissão Professor, nos ajuda a pensar no que significa ser professor. Antônio Novo trabalha com a história da profissão docente. Ele nos fala de uma realidade mundial, estuda Portugal e nos ajuda a pensar sobre a realidade do professor no Brasil.